Recentemente, o rapper Matuê lançou seu segundo álbum, chamado 333, contendo faixas que flertam com diversos gêneros. E, com certeza, a música que mais me chamou a atenção foi O Som. Que se destacou entre as demais pela visível influência de um pop rock, além da extrema qualidade sonora. Não à toa, o artista lançou seu videoclipe no canal da 30 para 1, me surpreendendo pelas camadas de referências e pelas dezenas de interpretações que podem ser extraídas. Portanto, separei alguns pontos que me chamaram a atenção. Vou tentar explicar o que entendi de uma forma clara para vocês. De início, já podemos observar pessoas dançando em um local aberto, à medida que a fotografia do clipe adota uma tonalidade mais quente, que eu entendi como uma metáfora para a fase anterior do Matuê, a fase que estávamos acostumados até então. De repente, um sujeito misterioso com a cartola faz uma aparição intrigante. Sua presença, embora fora do padrão, não é completamente compreendida. Ele entrega uma substância que se assemelha ao LSD com o número 333 marcado, e logo se dirige para uma barraca que remete a tendas medievais fantasiosas, geralmente associadas a uma floresta sob a lua. Esse contraste entre a barraca e o cenário ao redor confere uma vibe, tá ligado? Meio misteriosa e diferenciada. Ao entrar na barraca, Matuê experimenta a droga 333, que é o nome do álbum e faz referência ao ocultismo. O número 333 é metade de 666, número associado a Aleister Crowley, um mago, poeta ou ocultista polêmico que se autodenominava a besta 666. Crowley, conhecido por suas controvérsias, foi marginalizado, mas encontrou seu caminho de volta ao mundo do rock, aparecendo na capa do icônico álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, e influenciando figuras como Jimmy Page, do Led Zeppelin e até o Raul Seixas. Voltando, quando ele entra na barraca, percebemos que uma cítara, um instrumento indiano, começa a tocar na música, acentuando o misticismo e a atmosfera enigmática do clipe. Matuê começa a experiência psicodélica com a droga, flutuando no vazio absoluto, lembrando muito a capa icônica de Anos-Luz. E então assistimos o desenrolar de uma busca incessante por um som. A partir daí temos várias pessoas perseguindo incessantemente o som, incluindo figuras como Elvis, Bob Marley e o próprio Matuê. A busca pelo som parece ser uma obsessão coletiva, e o sujeito que inicialmente entregou a droga permanece observando o cenário sem se envolver diretamente. Matuê acaba vencendo a corrida e entra por uma porta com um triângulo. O triângulo, formado por 3 segmentos, simboliza várias tríades, como o início, o meio e o fim. Sua ligação com o número 3 representa a perfeição e a unidade, refletindo a busca do artista pela harmonia musical. Tá, mas o que exatamente seria esse tal de som tão falado e por que ele é tão importante? O som que intitula o clipe seria a perfeição, a máxima harmonia e simetria musical que os artistas tanto querem. Até porque, vejam, quando escutamos o álbum 333, no começo é o tipo de música que estamos acostumados a ouvir do artista. Mas quando chega na faixa em questão, somos surpreendidos, pois ela rompe com a sequência de trap do disco. É notório que nessa música o Tuê decidiu apostar em uma nova sonoridade, tendo inclusive elementos de rock, de pop, com instrumentos mais complexos, como a cítara que citei antes. Muito vibe, né, mano? Todas as vezes que rolou uma parada assim, musical, doida que nós fez, foi muito louco. É que o Matuê está dando a entender que está na busca constante de aprimorar sua maturidade musical. Continuando, ao entrar na casa, Matuê encontra aparelhos musicais, sugerindo um espaço que representa o som desejado por todos. Fiquei curioso por esse cenário e voltei naquela imagem que o rap divulgou antes do lançamento do 333 no Twitter. No quadro, na parte da música que estamos analisando, tem uma parte que diz acesso à fonte. Acredito que esse lugar em específico seria a fonte de tudo, ou seja, um ambiente que o artista irá se redescobrir e se reinventar. Isso explica a transformação do personagem, inclusive no seu humor, que antes estava tenso e preocupado, agora se torna mais relaxado ao encontrar a perfeição musical, simbolizando o 333. Ele expressa sua realização ao cantar. Eu vim procurar dentro do tom e me perdi na ilusão. E coincidentemente, logo depois ele se perde na ilusão ao entrar em uma cortina que leva a 3 portas misteriosas. De imediato eu lembrei do quadro que o Matuê divulgou, aquele mesmo que mostrei agora há pouco, onde é possível ver essas 3 portas, nas quais são acompanhadas pela frase: a arte do discernimento nos guia na escolha entre o caminho certo e os desvios errados. Escolhendo as portas erradas no clipe, Matuê demonstra que a porta principal é a escolha certa. Ou seja, de acordo com a frase anterior, o rapper possui o discernimento necessário para escolher o destino correto, que é a porta do meio, na qual revela o caminho para o som perfeito.
À vista disso, trazendo aspectos psicodélicos para sua mente e seu espírito, o som é capaz de reviver, por meio de uma certa energia azul, vários artistas que contribuem para a obra. Como é dito na letra da música, esse elemento sonoro serve para curar se você deixá-lo ecoar. Sendo justamente isso que acontece. Pessoas estão sendo curadas, tendo seus espíritos revitalizados por causa dessa nova experiência musical. E é aí que reaparece o personagem mais intrigante, novamente com a bicicleta que foi responsável por auxiliar o Matue a conhecer esse mundo em questão. O ciclista parece estar vestido de uma forma incomum, com uma cartola, mas sem camisa, o que cria um contraste entre a formalidade e o despojamento. Visivelmente, isso é um frame lúdico, potencializado pelas 3 cores principais, o RGB, e aí novamente o cantor brincando com a numerologia do álbum. No fundo, há o contraste entre o sol e a lua, simbolizando o ciclo do dia e da noite e a dualidade entre a luz e a escuridão. Isso pode ser uma metáfora para o equilíbrio ou contraste entre os opostos musicais do rap. O que é o lado vermelho, o sol, poderia representar a primeira parte do clipe, aquela sensação mais quente, uma experiência musical com a qual o Matue estava acostumado até então. Agora, a lua, o lado azul, representa a era 333, que curiosamente o personagem está caminhando em sua direção. Portanto, talvez seja uma metáfora para a busca da harmonia espiritual que o 333 representa, da época passada do Matue para sua nova aposta musical de hoje em dia. Por conseguinte, a música traz referência ao poema de Arthur Chognicy, que fala: "We are the music makers, and we are the dreamers." Lembrem dessa frase, pois vou retomá-la em breve. Em seguida, o rap encontra, finalmente, o ápice da construção musical, juntamente com sua banda em um ambiente que lembra muito o clipe Last Night, do The Strokes. À medida que a cidade flui e as cores vibrantes se manifestam, o azul predominante reflete essa nova fase, simbolizando ainda seu encontro com a nova etapa sonora. Após essa jornada espiritual maluca, Matue retorna, mas a porta que ele atravessa revela uma série de imagens intrigantes relacionadas à numerologia do 333, e é aqui que, para mim, é o melhor momento do videoclipe. É possível observar um homem iluminado caminhando por diversas fases, que no fim se vê entre a dualidade do Sol e a Lua. É muito interessante que o Matue usa e abusa da simbologia desses astros, pois ambos são elementos fascinantes, a passo que representam a duplicidade da vida humana, o claro e o escuro, o dia e a noite. Ele usa desses elementos celestiais para personificar o equilíbrio fundamental que existe dentro dele. Por fim, após essa louca experiência visual, o cantor se vê pronto, no ápice de todo o seu autodomínio e da sua evolução musical. Em seguida, as cortinas se abrem e... não há ninguém. Ninguém. Isso mesmo. Podemos vislumbrar a incerteza da aceitação do público quanto à inovação que o Tue quer promover como músico. É isso que ele quis dizer nessa parte. Claro que o receio persiste, mas ele quer mostrar a vontade de mudar, mesmo que isso traga algumas consequências, como um público vazio. E no final é revelado que tudo não passou de um sonho, uma verdadeira viagem espiritual, fazendo alusão àquela frase antes citada. Nós somos os fazedores de músicas e, claro, os sonhadores do sonho. Bom, pessoal, essa foi minha interpretação do clipe, que considero ser o melhor do rap Matue. Além de visualmente lindo, passa uma homenagem magnífica. Eu particularmente gosto de obras que manifestem várias interpretações, e é isso que está acontecendo. Cada um tem sua devida teoria. Acho incrível sua vontade de reinventar e de não ficar na mesmice. Esse tipo de mudança pode afastar alguns fãs, mas também pode abrir novas portas para o artista. E digo mais, essa música junto com esse videoclipe vai envelhecer como vinho. Tenho certeza que vai virar um clássico. Pessoalmente, estou ansioso para ver o que está por vir. Se você gostou da análise, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. Obrigado.